Mais uma vez com você, meu garotinho, com muita alegria e conhecimento, aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Olá, pessoal. Sou a Cristiane, professora de literatura. Vamos falar hoje de João Guimarães Rosa, né, o nosso grande escritor da terceira geração modernista, um cara que tem uma escritura única na nossa literatura. E um dos textos mais pedidos, né, nos vestibulares é esse texto, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, um texto escrito em 1946 e publicado no livro Sagarana. Vamos lá primeiro, né? Quem é Guimarães Rosa? É o cara mais estranho, diríamos também, ele é supersticioso, ele tem uma história muito interessante, né? O João Guimarães Rosa nasceu numa cidade que não ouso pronunciar o nome porque é muito estranha, Cordisburgo, em Minas Gerais. E ele foi uma figura que desde muito cedo teve acesso a línguas estrangeiras, né? Então, muito jovem, aprendeu holandês, depois foi parar num colégio que tinha alemão, e depois aprendeu um pouco de árabe, um pouco de Esperanto. Lembra? Esperanto, acho que nem vocês sabem o que é Esperanto, mas tá. Então ele começa a aprender, ele vira um poliglota, né? E o Guimarães Rosa também, né, por cima o cara é aquele irritavelmente inteligente. Com 16 anos o Guimarães Rosa vai entrar na faculdade de medicina. 16 anos vai cursar medicina e vai se formar médico. Então, tá lá o Guimarães Rosa, um homem altamente culto, que fala várias línguas, que virou médico. Final feliz? Não. O Guimarães Rosa vai para o interior, vai trabalhar como médico no interior, não gosta, pessoal, porque a vida é muito triste, as pessoas morrem, o seu médico não quer que ninguém morra ali. Então, ele meio que vê que não tem... Imagina, ele perdeu uns 4, 5 anos na medicina e percebe que não gosta daquilo. E como os amigos dele sabiam do conhecimento do Guimarães Rosa em várias línguas, vai dizer, pô, cara, vai trabalhar na parte diplomática, tu conhece várias línguas. Então, Guimarães Rosa, ele vai começar na carreira diplomática, primeiro vai virar cônsul, não sei o quê. E o cara, assim, né, também vai escrever, porque gosta de escrever, vai publicar em 1946 o seu primeiro livro chamado Contos, que depois se transforma no livro chamado Sagarana. É o mesmo livro, só que muda o título. Em 1956, ele vai publicar um livro chamado Grande Sertão Veredas. Já ouviram falar? De Adorim, Riobaldo, o jagunço que faz pacto com o demônio para parar de ter medo. É um livro que fica tão famoso, pessoal, que o cara fica mundialmente famoso. Então ele está no topo, já está meio velho, no topo da carreira. E o convidam para participar da Academia Brasileira de Letras. Só que o Guimarães Rosa pensa, putz, eu tenho medo de morrer, porque ele era muito a superstição, ele tinha medo mesmo. Então ele tinha medo da lua, ele tinha medo do número 3, ele tinha vários medos, assim, desse desconhecido. Ele achava, não, eu tenho medo, vai que eu assumo e morra no dia seguinte. Já tinha um pouco de problema de coração, ele não tinha, por superstição, não aceitava. Durante 4 anos o cara adiou. Cara, você não tem ideia do que aconteceu. O cara assume a cadeira na Academia Brasileira de Letras e morre 3 dias depois. É uma loucura isso. Então esse é o nosso Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é um escritor que vai usar esse conhecimento de várias línguas para produzir um estranhamento na língua portuguesa. O que significa isso? O nosso Guimarães Rosa vai ser o escritor dos neologismos, como, por exemplo, vou desfalar, desfalei, pronto. O que significa desfalar, gente? Já falou. Isso aqui é um típico neologismo do Guimarães Rosa. Ele vai, na sua literatura, escrever uma linguagem que vai produzir um estranhamento. Eu falei, Guimarães Rosa faz parte da terceira geração modernista que tem como missão transformar a língua em algo mais, não diria obscuro, mas sim enigmático. E a língua do Guimarães Rosa é quase uma neolíngua, uma língua que vai se misturar, vai se transformar em várias coisas e a gente vai se acostumando durante a leitura com essa língua típica de Guimarães Rosa, porque
português diferente. E quem que fala essa língua, pessoal? O Guimarães Rosa, ele vai explorar o mundo sertanejo e principalmente o que é mais divertido é o mundo do jagunço. Então esse mundo do jagunço, essa fala do jagunço, ele vai explorar nos seus textos. Mas o mais legal é que o Guimarães Rosa não é um escritor somente regionalista. Ele não vai querer que o seu leitor conheça a linguagem regionalista do sertanejo. Ele vai recriar um outro regionalismo. Porque a gente, lendo Guimarães Rosa, não vai ter acesso ao conteúdo regionalista, mas sim a experiência do desconhecido. Se o sertão é o desconhecido, se o sertão é o seco, se o sertão é o que eu não conheço, eu vou oferecer para o meu leitor uma experiência desconhecida de linguagem, tá? Então, e antes de chegar no Sagarana, eu sou obrigada a falar desse grande sertão veredas, que é o nosso jagunço, que vai fazer pacto com o demônio, porque ele morre de medo, gente. É um jagunço medroso, tá? Pois bem, então, 10 anos antes dele escrever a sua obra-prima, que é Grande Sertão Veredas, ele vai publicar Sagarana. E aqui já começa o impulso neologista do Guimarães Rosa. Porque assim, pessoal, o que é Sagarana, professor? Não sei. Sei sim, pessoal. Olha só, Sagarana é um neologismo. Saga, de origem germânica, é como se fosse uma lenda, né? Uma saga, uma lenda. Irana é de origem indígena, que significa próximo. Então, é numa tradução mais ou menos, mas justamente muito próximo à ideia do Guimarães Rosa, Sagarana seria histórias próximas, semelhantes, quase uma lenda. E aqui, nesse livro, de 1946, ele vai explorar esse mundo de Minas Gerais e suas particularidades, né? Então, Sagarana é o primeiro livro, né, do Guimarães e vai explorar também o jagunço. E a história assim, mais famosa do livro, porque, nossa, pessoal, é tão divertida essa história. Você começa a ler o livro, você começa a ler o texto, não dá nada por ele. Ai, coisa chata. Quando você passa, tipo, o terceiro parágrafo, você se envolve e vai, assim, ó, no meio do jogo da seleção, eu tava lendo de novo Sagarana, tá? Então, vale a pena. Vamos ver, o que conta esse texto? Quem é o personagem? Pois bem, aqui o título já me diz alguma coisa. A Hora e a Vez de Augusto Matraga. É legal como começa o texto, né? Começa assim, matraga não é matraga, matraga não é nada, matraga é Esteves. Porque, na verdade, o Esteves Augusto também é conhecido como Nhô Augusto, né? Ele se essa coisa bem de Minas, né? Nhô Augusto era um homem que nunca precisou trabalhar. A mãe morreu muito cedo, o pai não servia muito para ser pai. O Nhô Augusto era uma figura que tinha uma vida altamente tranquila financeiramente. E é uma coisa que tem que se atentar, pessoal. Ainda que o título fale Augusto Matraga, a partir de agora o narrador vai nomeá-lo como somente Nhô Augusto. Só que assim, pessoal, o Nhô Augusto não é um cara que nós diríamos que seria politicamente correto, não. Ele era mulherengo, ele pegava a mulher dos outros, ele roubava dinheiro, ele dava golpe, ele era uma pessoa altamente... uma pessoa que não era confiável. Até que no começo da história, estão lá numa quermesse de igreja, tem um leilão, e tinha duas moças meio à toa, uma muito feia, uma mais ou menos, ambas feias, na verdade. E no meio da quermesse, vão leiloar uma das mulheres, né? E a menos feia vai ser leiloada e o Augusto oferece um lance. Só que tem um problema, pessoal. O Augusto é casado e com filho, casado com a dona Dionora, pai de Mimita. Mas não queria nem saber. Ele manda o Kim, o recadeiro, avisar a mulher: olha, deixa pra ela viajar sozinha lá pro interior, porque eu tô aqui na farra. E ele vai de lugar em lugar, e bar em bar, não tem o bar aberto, ele vai. Então, além disso, o Nhô,
ele era como se fosse um chefe, né, de vários capangas que mandava matar. Inclusive, o Nhô Augusto já matou um homem. Né? Então, bem essa história do sertão, né? Essa história meio que lenda dessas figuras poderosas, né? Então, acaba que o Nhô Augusto representa esse típico homem dessa região. Só que tem uma coisa, gente. A Mimita, né? A Mimita não, gente. A dona Dionora, que é a esposa, né, do Nhô Augusto, ela meio que tem uma hora que até o narrador diz: amou-o por 2 anos. Ficou em dúvida por 3 anos. Depois apareceu o outro que gostava dela, até o outro melhor. Aparece, olha que incrível, isso no sertão, nesse mundo altamente, no sertão mineiro, esse mundo altamente masculino, machista, né? A dona Dionora vai ter um caso, olha que loucura, com Ovídio. Gente, interessante o nome Ovídio. Ovídio vai ser o amante da mulher do Nhô Augusto. E o Ovídio, esse nome para alguém assim não é um pouco familiar? O poeta latino que escreveu Metamorfoses, o cara, né, que até nos textos ele diz, né, La carpe diem, viva o dia. Então não foi à toa que o Guimarães Rosa vai inserir esse nome, né, de personagem. Então tá a dona Dionora com a filha indo para o interior. No meio da viagem, quem aparece lá todo feliz, todo apaixonado? O Ovídio. Diz: querida, vamos embora, esse homem não te merece. Então a dona Dionora fala: eu vou ser feliz até quando Deus queira. E se manda. E a Dionora manda o recadeiro, o empregado, quem dá o recado pro patrão. Gente, olha que recado tem que dar, que situação e tal. Tá lá o Nhô Augusto, meio bebaço, dormindo na sua casa. E o Kim tem que acordar, ele pensa: tomara que esse cara não esteja dormindo para dar esse recado. E ele vai lá, tá o Nhô Augusto dormindo. Tem que avisar o patrão que a sua mulher abandonou, né, com outro cara, fugiu e levou a filha junto. Então, quando o Kim avisa o patrão, ele diz assim: pois bem, eu tenho que mandar matar isso tudo, porque eu sou o chefe, eu sou o patrão, eu sou Nhô Augusto. Só que primeiro, antes de fazer isso, eu tenho que tratar outro problema, porque o Nhô Augusto era tão desgraçado, tão ruim, pessoal, né, que ele, além de ser um péssimo marido, ele era um péssimo patrão, não pagava os empregados não pagavam os capangas. Então nem podia matar a mulher e o amante, porque não tinha capanga para isso, se mandaram. Os capangas, né, do Nhô Augusto fugiram para a fazenda do Major Consilva. Tá? Então ele falou assim pro Kim: ó, Kim, eu primeiro, antes de matar minha mulher e uma amante dela, eu vou na fazenda do Major Consilva e vou lá enfrentar o pessoal e trazer meus capangas de volta. Então vai lá o Nhô Augusto, filho da mãe, né, o ruim, ele vai na casa do Major Consilva e vai enfrentar os capangas. Gente, que horror. Ele vai enfrentar o Major, os capangas, os ex-capangas, eles vão enfrentá-lo e vão, gente, ó, dali, bater mesmo, vão quebrar inteiro, perna, braço, costela, vão quebrar o Nhô Augusto inteiro, vai ficar partidinho, ainda por cima o Consilva vai dizer: vão pegar e vamos marcar atrás ainda o Nhô Augusto, como se faz com as vacas e os cavalos, né? Ainda vai lá com o ferro e marca o traseiro do Nhô Augusto. Aí é a reviravolta. O chefe, o marido, ele se vê sem dinheiro, sem mulher, totalmente quebrado, humilhado, dá por cima assim, ó, agora que ele tá quebrado, tá marcado, pois agora se livrem dele, matem ele em algum canto. Então os capangas vão levar o Nhô Augusto completamente a ponto de morrer e lançam ele perto de um precipício, perto de um lugar muito perigoso, e o Nhô Augusto, ele, na hora que vão matá-lo, ele some, ele cai e some. E os capangas não sabem mais o que aconteceu com ele. Pois bem, pessoal, parece que assim, olha, deve estar pensando, ele realmente merecia tudo isso, não prestava a merecer tudo isso. Então, é encontrado, né, quando está lá jogado, quase morto,
dois negros estão passando, vendo aquela figura assim, vou enterrar, tá morto aqui, que é a negra Quitéria e o seu marido Serapião. E eles vão ver aquela figura muito mesmo frágil, só que em vez de enterrá-lo, eles percebem que ele ainda está respirando e vão cuidar dele. Quitéria, aquela que quita a dor, vai cuidar do Nhô Augusto e vão colocar madeira nos ossos. Ele vai demorar muito tempo para se recuperar, vai levar meses de recuperação. Ele vai entrar em depressão porque é muita dor. O Serapião, e aqui que é o nome do negro que vai cuidar, né, do Nhô Augusto, lembra um deus egípcio que é o Serápios, que é o deus egípcio que depois vai ser comparado ao deus da medicina. Vocês veem como que o João Guimarães Rosa não dá ponto sem nó. Serapião é esse que vai cuidar da saúde do Nhô Augusto. Então tá lá, os dois cuidam, demora muito tempo, e o Augusto se vê muito depressivo. Por que isso? Mas na verdade ele vai pensar, eu mereço, eu sou mau, eu sou péssimo pai, péssimo marido, horror. Então, eles veem que ele está muito depressivo, ele está muito mal, chamam um padre para conversar com ele. E o padre fala, querida, você nunca trabalhou na vida, pois agora trabalhe de graça para o outro. Você tem que pagar os seus pecados, você tem que virar uma pessoa boa, não fuma mais, não beba, não sei o quê, porque uma coisa eu te digo, Nhô Augusto, todo mundo tem a sua hora e a sua vez. E você há de ter a sua hora e a sua vez. Pois bem, pessoal, o Nhô Augusto, ele vai se transformar. Ele vai tentar espantar o diabo. Parênteses, pessoal, importante. Guimarães Rosa sempre trabalha com esse duelo entre o bem e o mal, o Deus e o diabo. Então ele vai tentar alcançar Deus, vai tentar ser amigo de Deus através de boas ações. Então tudo que era ruim, pensamento ruim, ele vai e se afasta para ser uma boa figura. Vai trabalhar de graça, vai trabalhar o dia inteiro na roça, vai ser um homem honesto. Mas, para isso, ele tem que ter uma segurança, já que todo mundo sabe quem é Nhô Augusto. Então, pega um lugar, vai bem fim de mundo mesmo, com Quitéria e Serapião, que se transformam em seus pais de criação, né, depois desse cuidado todo, vai para um lugar bem mesmo longe e vai criar uma nova vida. Vão achar que ele é meio louco, pessoal, porque ele é tão bonzinho, ele é tão prestativo, e ele acha, gente, um dia eu terei a minha hora e a minha vez. E ele fica achando que preciso pagar os meus pecados, e fica muitos anos assim. Então, às vezes ele pensa assim, gente, que preguiça, ai que eu não queria ficar em casa hoje. Mas ele pensa assim, gente, mas eu já estou tanto tempo sendo bom, eu não posso hoje errar, porque se eu erro hoje, tudo que eu fiz de bom vai tudo para trás. Então, só que, pessoal, acaba que chega um momento que ele vê que não é tão bom assim. Ele cansa de ser bom e ele dá uma preguiça nele e dá uma vontade de tomar uma pinga, dá uma vontade de fumar um cigarrinho de palha. Então, acaba que o diabo, de vez em quando, assopra no ouvido do Nhô Augusto, mas mesmo assim ele se mantém. Uma das partes mais ricas do texto é justamente esse duelo do Nhô Augusto consigo mesmo, porque ele pensa, minha vontade é correr o mundo, é beber uma pinga, uma mulherzinha, mas não posso, eu fui um péssimo marido, fui um péssimo pai, eu fui um péssimo patrão. Então ele está sempre se automutilando, se culpando, tentando virar uma pessoa melhor. Então, chega na cidade um bando de jagunços, uns capangas, liderados pelo Joãozinho Bem. Nossa, o nome é muito bom, né? Joãozinho Bem. Só que de bem ele não tem nada, porque ele é meio jagunço, ele mata pessoas. Só que as pessoas estavam muito preocupadas com esse bando que chegou na cidade altamente pequena, um grupo perigoso, um grupo armado, e ninguém oferecia lugar para ficar ali. O Nhô Augusto, ele vai chegar, ao invés de ele fugir, ele vai se oferecer, ele vai em direção ao Joãozinho Bem, vai dizer, olha, eu tenho uma casa boa para você ficar. Você quer dormir na minha casa?
O Joãozinho Bembem falou, puta que cara estranho, tu não tem medo de mim? E esse homem que eu mal me conhece está me oferecendo guarida? Aí ele vai responder pro Nhô Augusto, olha, não dá, eu tenho um monte de capanga aí comigo. E disse então o Nhô Augusto, tem problema não, traz todo mundo, eu faço comida. Ele matou bicho, fez comida, foi uma festa, pessoal. E uma coisa que o Joãozinho Bembem não entendia, porque um homem simples que trabalhava na roça o dia inteiro não poderia ter essa atitude tão corajosa, porque para o Joãozinho Bembem, esse Nhô Augusto acaba sendo, virou, no seu ponto de vista, um homem altamente corajoso, porque não teve medo do capanga. Então o Joãozinho Bembem fala, no final da sua estadia, vem comigo, vamos andar por aí no mundo, te garanto que vai ser uma vida inesquecível. Aí, pessoal, o Nhô Augusto pensa, nossa, parece que vai ser legal isso, hein? Não me tenta, não me tenta. E ele não vai. Ainda que ele pense, gente, por que eu não fui? Ele se sente mordido por esse convite. Porque no fundo, pessoal, o Nhô Augusto tinha um lado mal dentro dele que ele tentava esconder, mas ele tinha um desejo de matar, de viver a vida de maneira muito louca, e ele sempre, não, agora eu sou um homem bom, eu sou um homem bom, sou um homem bom, tentando sempre afastar esse lado negativo. O Joãozinho Bembem falou, tudo bem então, não posso fazer nada, fome. E o Nhô Augusto continua sua vida honesta, só que um dia ele acordou feliz. Ele acordou feliz com a vida muito, nossa, como eu sou feliz, como a vida é maravilhosa. Ele acorda, não quer mais isso não, desisti, não quer mais ser isso não. Chega para a mãe, né, adotiva, e o pai diz, tô indo. E ela vai dizer, meu filho, antes de você ir, leva o burrinho junto, leva o burro, porque você precisa, porque é muito longo o caminho. Então, vai o Nhô Augusto em direção ao seu destino, vai saber que destino era esse. E no meio do caminho, chega numa comunidade em que, olha que coincidência, a comunidade está sendo não invadida, mas visitada, entre aspas, pelo bando de quem? Joãozinho Bembem. O Joãozinho Bembem está lá com seus capangas para fazer vingança, já que um rapaz da comunidade matou um dos seus. Pois vai, Joãozinho Bembem quer matar a família inteira, porque é assim que se lava o sangue no sertão. Então, nesse momento, quando ele chega na comunidade, ele vai encontrar Joãozinho Bembem. E eles vão, nossa, querido, você está aqui, não sei o que, muito bem tratado. O Joãozinho Bembem vai outra vez convidar o Nhô Augusto para fazer parte do seu bando. Então, inclusive, vou chamar de meu parente. Eles têm uma união que é inacreditável, porque por que eles têm essa empatia tão forte? Ninguém entende. No meio desse negócio, dessa rasgação de seda, vem um velho e pede para o Joãozinho Bembem para salvar a família. Mas olha, senhor, eu sou o pai do rapaz que matou os seus capangas. Por favor, mata eu, não mata minhas filhas, não mata os outros filhos que não têm culpa disso. Por favor, mata eu. E o Joãozinho Bembem falou, querido, eu não posso fazer isso. Porque se eu preservo a vida da tua família, ninguém vai mais me respeitar. E o velho tenta entrar em conflito com o Joãozinho Bembem, só que não tem conversa, ele vai matar todo mundo. Aí, pessoal, parece que finalmente vai chegar a hora e a vez do Augusto Matraga, porque o Nhô Augusto vai interferir. Vai dizer, pô, parente, nem o diabo faz isso. Vai lá, preserva a família dele, ele tá pedindo, não sei o que, não mata a família dele por vingança. E o Joãozinho Bembem fala, não tem conversa não, vou matar. Aí, gente, o homem mais corajoso, com quem já teve contato, o Joãozinho Bembem vai dizer, Nhô Augusto, pois somente por cima do meu cadáver é que você vai matar a família desse homem. E o Joãozinho Bembem fala, pois bem, querido, vamos começar. E há um duelo entre o Joãozinho Bembem e o Augusto. O que acontece durante e no final deste embate? Ambos morrem. Entretanto, o Nhô Augusto vai esperar Joãozinho Bembem morrer e vai dizer, por favor,
enterre esse homem em um lugar, ele vai ter um respeito pela vida do morto. E esse velho, né, olha que uma coisa bem assim, bem interessante, né? Esse velho vai dizer, olha, este homem aqui, apontando para o Augusto, esse homem chegou com um burrinho. Tem uma coisa meio bíblica, né, pessoal? Chegou com um burrinho e deu a vida por nós. Este homem é Augusto Matraga. Então, na verdade, no meio desse processo todo, houve quase que uma conversão do Ion Augusto em um possível santo, né? Então, essa hora e essa vez de Augusto Matraga, ela se transforma quando o Matraga, pela primeira vez, conseguiu fazer o bem. Entretanto, tem que também ter em conta que este bem, que de maneira tão completa fez o Matraga, foi um bem adquirido através de um assassinato. Ou seja, o lado mal, o lado também do assassinato, ele vai perpassar a bondade de Augusto Matraga. Por que é importante falar isso, pessoal? Porque nenhum personagem do Guimarães Rosa, ele é positivo ou negativo, ele é sempre ambíguo. Então, essa hora e essa vez da bondade, ela se deu através de um assassinato. Ou seja, não foi nem totalmente bom, nem totalmente ruim, só pediu uma coisa. Ele pediu que pedissem desculpa para sua mulher e para sua filha. Então, pessoal, é essa história que nos conta em Sagarana, João Guimarães Rosa. Pois bem, até a próxima. Um abraço.